dúvida, o medo entrar no nosso coração. Vamos mandar embora pela palavra do Senhor. O próximo título é a confissão de Pedro, do versículo 18 ao versículo 22. Assim está escrito: Pedro vai confessar. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Que diz a multidão que eu sou? Jesus perguntou: o que a multidão está dizendo? Nós já vimos lá no versículo 7 ao versículo 9 que Herodes ficou sabendo que as pessoas estavam dizendo que ele era João Batista, que havia ressuscitado, que era Elias, né? Então Jesus pergunta para os discípulos. E aconteceu que, estando ele só orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Que diz a multidão que eu sou? E respondeu eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Aí eles falaram para Jesus: estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Elias, que é um dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus vira para eles e pergunta, e disse-lhe, e respondeu eles, disseram: João Batista, outro Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, e vocês, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Ele é o Cristo. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Foi isso que o meu e o teu Salvador passou. Ele foi rejeitado por muitos, ele passou muitas coisas. Hoje, eu mesmo, na minha ignorância, quando eu passo alguma provação, eu me desespero. Eu meto os pés pelas mãos, eu falo coisas desnecessárias. Mas se nós olharmos atentamente para a palavra de Deus, a gente vai aprender com Jesus a ser submissa à palavra de Deus e abaixar as guardas diante das lutas e da dificuldade. Por isso é importante nós estarmos lendo a palavra de Deus. Por quê, igreja? Porque quanto mais nós lemos, nós crescemos e nós vamos aprendendo. E fica mais fácil nós relevar alguma situação que a gente enfrenta no dia a dia. Então, por isso o inimigo não quer que nós aprendemos. O inimigo coloca dificuldade para nós ler as escrituras, porque todas as vezes que você lê as escrituras sagradas, ela não mente para você, ela diz o que você precisa fazer, e através das escrituras você não se sente humilhado, porque a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que nós temos que nos permitir conhecer o nosso Salvador, porque através da vida dele nós crescemos em graça e conhecimento. Amém? Glória a Deus. O próximo título: cada um deve, aleluia, levar a sua cruz. E dizia a todos Jesus: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. É o que eu estava dizendo para você, o próprio Senhor Jesus. Eu vou ter que negar minha vontade de falar, eu vou ter que negar minha vontade de exclamar, porque eu estou seguindo a Jesus. E quem segue Jesus tem que negar a si mesmo. E por mais que nós estejamos certos, e por mais que a verdade esteja conosco, nós vamos ter que negar a nossa vontade e seguir o Senhor Jesus e deixar a cruz resolver o problema para nós. E dizia a todos, e ele está dizendo para mim e para você neste momento: se alguém quiser vir após mim, eu quero ir após Jesus. Negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me todos os dias. O que cruz fala, irmão? Cruz fala de luta. Cruz fala de perseguição, cruz fala de condenação, cruz fala de morte. Então, Jesus disse: se você quiser me seguir, nega a si mesmo e toma a sua cruz, porque nós temos que tomar a afronta e nós temos que seguir o Senhor Jesus. Porque muitas pessoas querem o Senhor Jesus, mas não quer negar a si mesmo. E o Senhor Jesus vai dizer mais: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la.
Então, se nós quiser salvar a nossa vida, nós vamos perder. Vamos perder a vontade de justificar. Vamos perder a vontade de falar. Nós temos que perder, porque agora nós estamos servindo o Senhor Jesus. Aleluia. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Porque se eu deixo de justificar por amor ao Senhor Jesus, vai acontecer muitas bênçãos, né, na nossa vida. Porque que aproveita o homem ou a mulher granjear o mundo todo e perder-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que veja o reino de Deus. Próximo título, a transfiguração. Do versículo 28 ao versículo 45. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Quando nós oramos, igreja, nós nos submetemos à vontade de Deus e não à nossa vontade. E nós nos transfigura, sai a arrogância, sai a ignorância e vem a mansidão, a misericórdia, a presença de Deus na nossa vida. E eis que estava falando com ele, eu vou voltar aqui um pouquinho para mim não poder pular nenhum versículo, para não quebrar a campanha. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui, bom é que nós estejamos aqui. E façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Ele não sabia o que estava dizendo. Muitas vezes nós estamos que nem Pedro, irmão. Não estamos sabendo nada, estamos achando que estão sabendo o que estão falando, mas nós estamos que nem Pedro, não sabendo o que dizia. Glória a Deus. E dizendo ele isto, veio uma nuvem. Quando Pedro acaba de falar, né? Veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho, é o meu amado filho. E ele ouviu. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada o que tinha acontecido, o que tinha visto. E aqui termina, né, a passagem da transfiguração. Eu falei que até o versículo 45, mas não. Aí essa é a passagem da transfiguração. Então Deus falou do céu, né, pela segunda vez ali, uma voz do céu fala bem alto: Este é o meu filho amado. Agora, o próximo título é A Cura de um Jovem Lunático, que vai do versículo 37 ao versículo 45. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, né, depois da transfiguração, desceu do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Pensa bem, aonde Jesus ia, as pessoas iam atrás. Você deve buscar o Senhor Jesus neste momento. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsasse. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso.
Glória a Jesus, aleluia.